Estamos de volta com o programa Duas Xícaras e um Assunto e você pode participar pelo e-mail canal20@viamoc.com.br. Toma um cafezinho comigo hoje, doutor Salviano. Estamos falando sobre o conflito entre mãe e filha. Doutor, uma dúvida. A mãe que vive esse conflito dentro de casa com a filha, podemos afirmar seguramente que é produto da relação com a sua própria mãe no passado? Olha, veja bem, nem todos os casos. Sim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas nesse caso que você me perguntou, pode. Porque o meio, ele influencia as pessoas. Se uma mãe, aí tem que ver qual foi as razões dessa mãe, desprezar, maltratar, ter um conflito com a sua filha, eu não sei. Mas o que nós sabemos é que essa mãe, ao ter sua filha, também ela pode reproduzir aquilo que a sua mãe, o mesmo justamente, da forma que ela foi tratada quanto mãe, inconscientemente ela tem na cabeça que toda filha, mulher, deve ser tratada da forma que a mãe dela o tratou. Ela vê a filha como a rival? Não é ver a filha como a rival. A rival que eu falo é no sentido de ameaça ali? Não é ver como uma ameaça, mas que deve ser tratada, ou que deveria ser tratada da forma que a mãe lhe tratou. Você entende? Descontar. Ela é como se fosse um descontar, mas inconsciente. Ela também não tem mães que não têm noção de que está fazendo isso. Uhum. Mas aí uma pessoa, um observador atento, pode perceber que ela, o discurso dela, vamos supor, uma neta, não dá certo com a mãe, mas ela observa a mãe também com relação à avó, e que o mesmo conflito que a mãe tem com ela, a avó tem com a mãe dela. Parece sei lá, não é um descontar, mas existe essa questão do passar. Que ultrapassa gerações. Ultrapassa gerações. E tem que ser quebrado isso, tem que ser quebrado. E algumas mães não fazem isso. Algumas mães acabam não amando as filhas como deveriam amar, porque não foram amadas no passado. Essas mães que não foram amadas no passado, que passa esse conflito vivenciado em família, ela pode caracterizar, a filha pode caracterizar que é espelho da mãe, futuramente? Se tornar exatamente tão quanto a mãe? Pode. Isso é um perigo, doutor? Isso é um perigo. E o que deve ser feito para isso? Porque os nossos filhos, sabe o que é um perigo? Os nossos filhos, eles não estão de olho naquilo que falamos. Mas naquilo que fazemos. Naquilo que fazemos. É a nossa prática, é o nosso cotidiano, são os nossos afazeres, os nossos comportamentos que são imitados. Então, se a minha mãe me trata desse jeito, automaticamente eu vou tratar o meu filho dessa forma também. Ação e reação, né? Justamente. Então, é um perigo muito grande da filha reproduzir o tratamento que recebeu da mãe na filha que terá. O que a psicanálise explica? Esse relacionamento entre mãe e filha que costuma oscilar, que varia entre raiva, amor e às vezes até ódio. Veja bem, essa relação entre amor e ódio é muito interessante. Conscientemente, a mãe ama, porque é natural de uma mãe amar. Mas existem essas forças, é isso que a psicanálise explica, existem essas forças inconscientes das rejeição, de rejeição. Aquilo que eu falei, vamos colocar um exemplo mais simples, da gravidez. Foi com o homem errado, foi na hora errada, foi no momento de ascensão profissional, foi no momento de plena juventude, não queria deformar o corpo. E o que acontece? Inconscientemente ela vai guardar isso. Registra aquilo. Registra isso e guarda. Quando a criança nasce, ela é o objeto daquela frustração do passado. Mas conscientemente, pela convivência, aquele ser bonitinho, lindo, eu amo. Mas automaticamente ele é a razão das minhas frustrações passadas. Se eu não me livrar desses sentimentos passados, automaticamente, ou de vez em quando, eu vou reproduzi-los na relação com a minha filha.
voltando ainda ao questionamento da mãe, né, dessa telespectadora que nos pede essa orientação, partindo do ponto da competição, né, no e-mail ela explica todo o caso, aí ela fala que às vezes a briga com a filha é por coisa pequena, um short, uma saia, uma blusa, um vestido que ela vai usar da filha. Então essa competição entre uma mãe de 35 anos e uma filha de 15 anos, como que você avalia isso? Aquilo que eu falei no início do programa, a idade emocional dessa mãe não é compatível com a sua idade biológica, ela precisa urgentemente de um tratamento. Ela precisa urgentemente de um tratamento. A mãe, né? A mãe, porque senão ela vai acabar prejudicando demasiadamente a vida de sua filha. Porque a filha não vai suportar isso por muito tempo. Não vai suportar, porque ela está tendo uma rival dentro da casa, dentro da mesma casa. Quando eu falei com o senhor de rivalidade, foi nesse ponto. Essa competição por roupas, por amigos, por coisas do universo de um adolescente de 15 anos para uma mulher de 35 anos. Pois é, ela está vivendo nesse universo. Aquilo que ela não viveu no passado. Aquilo que ela não viveu no passado, justamente. Ou então, pode até ter vivido, mas só que tem pessoas que se instalam em determinadas fases. Não quer crescer, né? Não saem. O complexo de pretensão. Justamente. E aí, para ela sair dessa fase, é preciso amadurecer. E é difícil. O difícil é esse amadurecimento. Porque a pessoa não aceita a velhice, né? Que a idade está chegando. Então, assim, querendo ou não consegue aceitar esse processo de envelhecimento. Aí para no tempo e fala, opa, o tempo chegou. E o envelhecer é justamente você aproveitar a maturidade. Aproveitar cada fase da vida com maturidade. O envelhecer é isso. É aproveitar cada fase da vida com maturidade. E a beleza em cada fase. Se eu estou na fase dos 40, né? A beleza em cada fase, as amizades de cada fase. Tudo isso é aproveitável, tudo isso é lindo no processo. Você entende? Então, tudo isso é maravilhoso no processo. Agora, tem pessoas que se recusam a envelhecer, que se recusam a amadurecer. O problema é que biologicamente as pessoas estão envelhecendo, mas emocionalmente, psicologicamente, elas estão instaladas em uma fase anterior do processo. Mas ela precisa urgentemente de amadurecer. Quais são os piores erros, doutor? Os mais comuns, que o senhor já até tratou no consultório, entre conflitos entre mãe e filha? Que chega até a destruir uma família, depende da situação, de como é levado essa informação para frente. Olha, o mais comum, os casos mais comuns é esse caso da imaturidade da mãe. Outros é a revolta da filha inconsciente por ter sido rejeitada, mas nem ela sabe o porquê dessas reações contra a mãe ou contra o pai. Nem ela mesma tem consciência disso. Uhum. É muito comum também, que às vezes não parte também só da mãe. Tem filhos que têm esse comportamento com a mãe pelo fato de ter sido rejeitada. Tem filhos que têm essa rejeição com a mãe, porque a mãe, vamos supor, quando ela era, desde criança, a mãe sempre trabalhou fora, quando chegava sempre cansada, nunca lhe deu atenção, nunca teve tempo ou disposição para estar com ela. Está falando das coisas mais triviais da vida. Então tudo isso gera esse conflito, essa questão intrauterina, essa questão que nós estamos discutindo aqui, dessa imaturidade materna, tudo isso é tratado, que eu já acompanhei dentro do consultório, com relação a esse conflito entre mãe e filho. É possível, agora para os filhos, né? Para a filha, no caso aí, é possível não encarar os comentários da mãe como crítico palpite toda hora? Aquela mãe que quer ser amiga da filha e aí dá um palpite na hora errada, no momento errado, de uma forma até mesmo que não é o esperado. Porque às vezes é mais fácil você ouvir de uma amiga ali, de uma amiguinha, de um colega, uma informação do que da mãe. Não estou aqui desmerecendo em momento algum a questão da educação dos pais e filhos. Mas há um momento para cada coisa, há uma participação para cada coisa. Justamente. Aí, porque o filho, quem tem filho sabe disso. E às vezes as mães sufocam os filhos. Uns sufocam por excesso de proteção, outros sufocam por cobranças demasiadas, outros sufocam por
está próximo demais, mas no sentido de querer viver também aquela adolescência ou de tomar as rédeas da vida da filha. E aí, o que acontece? Vamos supor, adolescente, ele quer a opinião da adolescente, do adolescente, de pessoas da mesma idade, vamos supor, um assunto é deles, e aí a mãe está em cima. Então, antes que ela se irrite, vamos trocar um cafezinho? Rapidinho, troca a xícara de café que a gente volta para o último bloco para falar mais sobre esse assunto.